Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tempo em Foco, esse canal destinado a falar para você sobre a previsão do tempo e os principais fenômenos atmosféricos que interferem no nosso dia a dia. Vamos lá de cara dar uma olhada nesses principais alertas que a gente tem para hoje, domingo, dia 24, e para os próximos dias de março aí, para a gente poder entender o que vem pela frente, olhar as regiões que realmente você tem alguns problemas relacionados aos alertas meteorológicos e ficar atento ao que a gente tem de previsão do tempo nos próximos dias. Vamos começar aqui, galera, olhando o Rio de Janeiro. Você tem 4 alertas importantes. Daqui a pouco a gente vai ver até algumas situações que estão acontecendo no estado. Chegou uma frente fria, ela está entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e principalmente o Espírito Santo. Na divisa de Espírito Santo e Rio de Janeiro a situação está bem delicada. E nesse domingo a gente tem alguns alertas significativos para essa área. Percebam, galera, que nesse entroncamento aqui, ó, entre São Paulo e São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a gente tem alguns alertas que valem a pena de falar. Ó. São José do Rio Preto, a gente tem ali um alerta de chuvas intensas para essa região geográfica. Então, a galera que vive ali em Catanduva, Ribeirão Preto, próximo a Araçatuba, a própria cidade de São Paulo, Bauru, risco de chuvas intensas nas próximas horas, nesse domingo, dia 24 do mês de março. Além dessa região ali, nós temos um alerta aqui na região de Taubaté, próxima a Taubaté, ainda no estado de São Paulo, onde também a gente tem uma região de chuvas intensas que nas próximas horas, pode intensificar-se nessa região. Na região serrana do Rio de Janeiro, também temos para esse domingo e início da segunda-feira uma previsão de chuvas intensas, risco extremo nessa região. A gente vai falar do CEMADEM, de alguns riscos meteorológicos ali, hidrológicos e geológicos. E na região de Campo dos Goitacazes também você tem um alerta significativo ali para elevados acumulados de chuva, tá? Então toda essa região aqui entre São Paulo, Rio de Janeiro e também parte de Minas Gerais e do Espírito Santo ali próximo na divisa já com o estado do Rio de Janeiro, nós temos alertas. Essa região tem que ficar atenta porque nós principalmente devemos ter chuvas intensas, acumulados intensos de chuva. Também temos aqui um acumulado de chuva que pode ser extremo também nessa região próximo à capital Cuiabá, lá no Mato Grosso, tá? Aviso para essa região de 7 alertas meteorológicos que podem acontecer nessa região mais central do Brasil, com acumulados de chuvas extremos. Também vamos ter aqui, ó, nessa região mais ao nordeste brasileiro, chuvas intensas, chuvas moderadas, né, não tão intensas, e lá próxima à capital Belém do Pará, também risco de chuvas mais intensas hoje, um risco significativo. Isso, galera, para a gente poder dar uma olhada no que vai acontecer nos próximos dias. Vamos olhar, inclusive, deixa eu colocar aqui o mapa das chuvas, do que vai vir de chuva para os próximos dias, para a gente ver como vai se comportar as chuvas nesses próximos dias, começando por hoje domingo. Vou soltar aqui para vocês poderem ver, ó, a gente tem uma massa crescente de chuva que ainda está ocasionada principalmente sobre o Oceano Atlântico, mas adentrando ali, eu vou até aproximar para vocês poderem ver, a região de Vila Velha, no Espírito Santo, na divisa com o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Você tem previsão de muita chuva. Chuva também de moderada a intensa aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? A gente vai ter chuvas que podem ser intensas nessa região. Observe que a gente está na segunda-feira e muito provavelmente ainda vai continuar nessa região tendo bastante chuva. Para terça-feira já melhora, tá? A gente vai ver que a gente ainda vai ter alguma chuva ali, principalmente na divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, mas as chuvas já vão começar a diminuir ao longo de terça-feira. Essa região central do Brasil, ali onde está Brasília, onde está Campo Grande, Cuiabá, entre Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente vai ter chuva nos próximos dias, passando pela terça, pela quarta. A gente vai ter calor, tá, galera? É importante também deixar claro que a gente vai olhar aqui a presença de forte intensidade de calor, mas também com chuva de moderada a forte para os próximos dias, tá? Até teve uma pergunta, como vai ser os próximos dias? Vai ter muita chuva? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos dar uma olhada na situação do Espírito Santo, tá, galera? Ó, frente fria que provocou muita chuva no Rio de Janeiro na sexta-feira, está quase que parada entre o norte fluminense e o sul do Espírito Santo. Exatamente por essa condição, a chuva aumenta no estado do Capixaba no sábado e no domingo. O risco de tempestades é alto, segundo a equipe de meteorologistas aqui, a fonte é o Climatempo. Os volumes de chuva podem superar os 50 milímetros, principalmente nas cidades mais ao sul, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. A manutenção da chuva ao longo de todo o dia, no fim de semana, pode provocar, e aí é importante ficar atento, né? Já tem, infelizmente,
mais de uma dezena de mortes entre os dois estados, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, devido principalmente a deslizamento de terra, mas também por afogamento e até por descargas elétricas por raio, tá? Ficar atento à previsão nos próximos dias é importantíssimo, já que algumas regiões como Itarana, Nova Venécia, Linhares, no Espírito Santo, Cachoeiro, Guarapari, Venda Nova, Vitória, são regiões onde há tendência de muita chuva. Vamos dar uma olhada aqui para domingo, ó. Domingo a frente fria vai se afastar para o litoral capixaba, mas uma área de baixa pressão atmosférica vai se organizar e manter as condições para a formação de maiores instabilidades no Espírito Santo. Chove em vários momentos ao longo do dia para todo o sul capixaba, variando de moderada a forte. Ainda, galera, há risco de tempestades associadas à chuva volumosa nas áreas de divisa do norte fluminense, mas apenas de forma pontual. No norte, no centro-norte capixaba, a chuva acontece de forma pancadas acompanhadas de raios a partir da tarde, como é comum no verão, apesar de já ter iniciado o outono. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km, perdendo força ao longo do dia. Previsão já aproveitar para segunda-feira no estado capixaba, com afastamento dessa área de baixa pressão atmosférica, a nebulosidade diminui e o risco de temporais também vai diminuir. O sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, o tempo vai ficar abafado e sabe, se está tempo abafado, você tem probabilidade de chuvas isoladas e passageiras, mas com baixo potencial para tempo severo, tá? Então, importante dar uma olhada aí no Espírito Santo, porque hoje, domingo, já choveu bastante, no sábado, dia 23, chovendo bastante, deve chover de moderada a intensa hoje, domingo, dia 24, e também deve ter chuvas pontuais já no dia 25. A partir de terça-feira a gente tem uma diminuição significativa da chuva no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro, mas elas podem voltar ao longo da semana. Aí, a partir de quarta, quinta-feira pode ter mais chuva, tá? Vamos dar uma olhada na chuva no Rio de Janeiro, a situação das últimas horas, tá? A situação ainda continua delicada no estado fluminense em decorrência da frente fria, que segue posicionada na altura do norte do Rio. Tivemos muita chuva nas últimas 48 horas, a maior parte do volume foi registrado entre o fim da manhã de sexta-feira, dia 22, e a última madrugada do dia 23. Desde o início do dia, a chuva perdeu intensidade sobre a cidade do Rio de Janeiro, e então a gente tem chuva fraca a moderada sendo registrada ao longo do estado, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos 10 maiores acumulados de chuva no Rio de Janeiro nas últimas 48 horas, tá bom? Petrópolis, e infelizmente a gente teve cenas de deslizamento de terra, de vítimas fatais no estado, no município de Petrópolis, também em Teresópolis, em toda a região serrana do Fluminense. Infelizmente a situação está um pouco complicada ainda, o que exige muita atenção e, é claro, a movimentação da Defesa Civil e dos órgãos públicos que cuidam dessa situação. Bom Jesus de Itabapoana com 272 milímetros, logo atrás de Petrópolis, que está com 336, Teresópolis com 258, Campos dos Goytacazes com 246, Magé 208, Nova Friburgo 205, Rio de Janeiro, na região da Tijuca, com 163, Maricá com 157, Angra dos Reis 147 e Mangaratiba com 133, tá, galera? Desde o início da chuva, do dia, a chuva perdeu intensidade, como eu falei, e a gente agora tem chuva fraca moderada. Só que o tempo vai seguir instável no Rio de Janeiro e a chuva pode acontecer a qualquer hora do dia, com volumes que ainda podem ser elevados, mas não como no dia de ontem e anteontem. Cabe ressaltar que ainda há possibilidade de chuva forte em pontos isolados, no norte e no noroeste fluminense. Alto risco de deslizamento de terra, de acordo com o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. A gente vai ter em Maricá, no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Magé, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes e Bom Jesus de Itabapoana, situações onde os desastres naturais podem acontecer porque o solo já está encharcado e deslizamentos de terra são uma situação que é bem provável, tá? Com relação aos rios do estado, alerta de cheias do INEA informa que o rio Muriaé transbordou na localidade do Parque Industrial em Italva a meio-dia e 39, totalizando 4 cidades com registro de transbordamento de rios, tá? As cidades estão em roxo nesse momento, então você vê aqui 4 cidades no estado do Rio de Janeiro com situação de transbordamento. A gente tem alerta máximo em outras 5 cidades, mas situação de vigilância de verde aqui em algumas cidades, uma situação de atenção em vários municípios, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro e também regiões da região serrana do Rio de Janeiro e do sul fluminense. E a gente tem que ficar atento porque, como a gente vai ter chuva de moderada a forte em algumas regiões, é possível mais alguns rios transbordarem.
Vamos dar uma olhada aqui no mapa, o nível de alerta do CEMADEM, que chama atenção pra gente, tá, galera? A gente tem, ó, um nível muito alto em 3 regiões, um nível alto em 47, moderado em 93, alguns alertas de movimento de massa, 88 alertas, e de risco hidrológico em 55 alertas. Vamos dar uma olhada onde está mais grave a situação. Vamos chegar aqui e aproximar dessa região, ó, onde a gente tem aqui entre o Espírito Santo, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, uma região de grandes alertas. Vamos dar uma olhada aqui nas principais situações. Vamos dar uma olhada aqui, ó, onde tem preocupação crescente, tá, galera? Vamos olhar aqui as preocupações crescentes. Petrópolis, risco hidrológico alto, tá? E aí a questão da chuva. A chuva deve continuar intensa nessa região, então nós temos um risco alto para a questão da chuva, para potencial de chuva e, é claro, movimento de massa, o deslizamento de terra muito alto, como a gente viu ontem acontecendo em Petrópolis, infelizmente vitimando pessoas. Então, atenção às autoridades, que aqui a gente tem uma situação muito delicada nesses dois, no município de Petrópolis e também de Teresópolis, tá? Nós vamos ter aqui algumas outras regiões, como Rio Bonito, como Tanguá, aqui em Guapimirim, alguns municípios, né? Saquarema, onde você tem movimentos de massa moderados que podem acontecer a qualquer hora do dia devido a essa chuva, que apesar de ter diminuído, ela ainda continua sendo significativa. Na região próxima à região metropolitana, em Nilópolis, você tem risco de movimento de massa moderado. Vamos dar uma olhada na região metropolitana aqui, ó, que no Rio de Janeiro, movimento de massa, tem risco alto de movimento de massa em algumas regiões e também risco hidrológico mais alto, então pode chover em algumas dessas regiões. Aqui, ó, nós temos também Angra dos Reis com um risco de movimento de massa alto, que é o deslizamento de terra, e também risco hidrológico alto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, aqui chegando já entre o Espírito Santo, região próxima ali de Guarapari. Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem mais cidades com risco hidrológico alto. Deixa eu voltar aqui, vamos ver quais são as localidades onde a situação é mais delicada. Bom Jesus do Norte, movimento de massa alto e também risco de chuvas fortes em Bom Jesus do Norte. Então, muita chuva e, claro, infelizmente, o deslizamento de terra é uma constante, movimento de massa em regiões delicadas, tá? Observem, galera, que a gente tem vários lugares aqui entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, onde o risco é bem elevado, tá? E também algumas regiões de Minas Gerais. Vamos dar uma olhada aqui na capital, Belo Horizonte, como está a situação próximo de Belo Horizonte, tá, galera? Em Santa Luzia, movimento de massa alto, então deslizamento de terra, e também em Vespasiano, movimento de massa moderado. Então a gente tem ali também alguns riscos nessa região, próxima a Conselheiro Lafayette, Itabira, onde nós vamos ter chuvas que podem fazer movimentos de massas importantes no estado de Minas Gerais, principalmente no estado do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo você tem alguns lugares aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, algumas localidades onde você tem risco hidrológico e risco de movimento de massa. Em Santos, por exemplo, tem um risco de movimento de massa que é moderado. Próximo a Santos, em Cubatão, também moderado, risco de movimento de massa. No Guarujá, risco de movimento de massa também. Nessa região próxima a São Vicente, nós vamos ter riscos também, tanto de movimento de massa como risco hidrológico moderados em Praia Grande, tá? Com risco de chuvas um pouco mais moderadas, mas que podem movimentar essa região e trazer deslizamento de terra. Então, observa, galera, que essa região sudeste do Brasil, os 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, principalmente esses dois últimos, a situação é bem delicada. A gente tem também no Nordeste brasileiro, em João Pessoa, um risco hidrológico que é moderado, e é claro, esse risco hidrológico, essa região aqui deve ter chuvas na região mais litorânea. Lá no Maranhão você tem em Vargem Grande um risco hidrológico, chuvas moderadas, e também na capital São Luís, um movimento de massa que pode ser moderado, então ficar atento ali naquela região. Já no Amazonas a gente tem algumas áreas ali também com risco tanto de movimento de massa como hidrológico moderado, como a capital Manaus, né, onde você tem os dois riscos, né? E Beruri, onde você tem movimento de massa moderado. Então, essas regiões do território brasileiro são as que mais se preocupam nesse momento, chamando a atenção principalmente Rio de Janeiro e o Espírito Santo, são estados onde você tem um risco muito alto de movimento de massa e riscos hidrológicos. Observe, galera, que o sul do Brasil, os 3 estados estão tranquilos, a região central do Brasil também, a maior parte do Nordeste e do Norte do Brasil também, sem grandes riscos, tá? A gente não vai ter grandes movimentos de massa
e nem grandes chuvas nas outras regiões brasileiras. É mais no sudeste que está concentrado e algumas regiões pontuais do Brasil. A chuva, pessoal, deve se intensificar entre Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal nos próximos dias. Então a região centro-oeste tem que ficar atento aí, já que a gente vai ter muita instabilidade presente em áreas do centro-oeste do Brasil, segundo as estações do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, de onde trouxe esse mapa para vocês aqui. Entre sexta-feira até as 13 horas do sábado foram registrados já 79,6 milímetros em Rio Claro, no Mato Grosso, em Nova Gama, em Goiás, em Pirenópolis, em Goiás, em Nova Olímpia, no Mato Grosso, em Brasília, Distrito Federal, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, em Cuiabá, no Mato Grosso e em Goiânia. Todas acima de 20 milímetros de chuva, o que é importante, significativo, mas também traz alguns alertas para a gente. Então, até a segunda-feira, a tendência é que essa região continue tendo um abafamento, calor e também chuva, tá? Mas hoje, como vai ser nos próximos dias? O calor vai voltar no centro-sul do Brasil? Até quando vai essa frente fria no Rio de Janeiro? Vai mudar alguma coisa nos próximos dias? Como será o próximo final de semana que tem Páscoa? Então, galera, a frente fria, além de trazer chuvas extremamente volumosas, trouxe o tão esperado alívio do calor no centro-sul do Brasil. Porém, esse alívio está com os dias contados, pois o calor promete retornar nos próximos dias. Antes da chegada da frente fria, que está provocando chuvas volumosas e desastres, na região sudeste do Brasil, uma onda de calor predominou sobre diversos dias consecutivos no centro-sul do Brasil, com as temperaturas máximas passando de incríveis 35 graus, mínimas acima de 20 graus. O dia já começava quente pra caramba, estava com sensação térmica que passava dos 40 graus, chegou até incríveis 62 graus no Rio de Janeiro, uma coisa louca o calor que estava até semana passada, até a chegada da frente fria, Essa atual frente fria é responsável pela quebra do padrão de calor, que hoje se encontra sobre a região sudeste, principalmente sobre os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e também do Espírito Santo, onde a sua passagem já provocou muitas chuvas e vai continuar provocando até a próxima segunda-feira, até amanhã, dia 25 de março, tá? Principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, são os dois estados de maior alerta, como a gente mostrou agora há pouco. Enquanto a frente fria atua com o aumento das chuvas e da nebulosidade, a alta pós-frontal ficou encarregada de derrubar a temperatura em toda a região sul e sul das regiões sudeste e centro-oeste, trazendo o tão esperado alívio do calor. Estava na hora, nas regiões sudeste e centro-oeste. Essa massa de ar mais frio deverá avançar mais a norte, mas ainda continua atuando sobre o sudeste durante os próximos dias, mantendo as temperaturas mais amenas nesse início de outono. Porém, não dá para se iludir, porque o frio não veio para ficar e a onda de calor já vai retornar na próxima semana. Então, galera, a gente vai ter temperaturas mais altas no sul no início já dessa semana que a gente já está tendo aí do dia 24, 25 de março. Enquanto a frente fria continuar atuando sobre o sudeste no início dessa próxima semana, a região sul voltará a esquentar gradualmente ao longo dos próximos dias. A tendência é que a faixa mais a oeste da região comece a esquentar primeiro, já na segunda-feira, dia 25 de março, e a partir de terça-feira, dia 26, a porção mais a leste também começará a sentir as temperaturas se elevarem, mas de forma um pouco mais lenta. Olhem esse mapa aqui, galera, como a gente vai ter um aquecimento nos próximos dias, já na próxima terça-feira, e aí é calorzão mesmo na maior parte do território brasileiro. Então, a verdade é que a temperatura vai se elevar de maneira bem significativa na maior parte do Brasil, já no início dessa próxima semana. A partir do meio da semana, as temperaturas máximas já voltarão a se estabilizar entre 26 e 30 graus, principalmente no oeste do Paraná e no Rio Grande do Sul. Porém, as temperaturas mínimas continuarão abaixo dos 20 graus, em grande parte do sul até pelo menos o final do mês de março, mas serão mais altas do que as mínimas registradas nos últimos dias, dando assim um alívio na sensação de frio. E o sudeste e centro-oeste? Quando vai voltar o calor de verdade? Como a frente fria ainda está atuando sobre a região sudeste, deverá perder força somente nos próximos dias. À medida que se afasta para o oceano, as temperaturas continuarão mais frias no sudeste, a parte do centro-oeste, até pelo menos o final da próxima semana, ou seja, até o feriado de sexta-feira santa, tá, galera? Chega no feriado aí, O frio deverá persistir por mais alguns dias em parte do sudeste e do centro-oeste, mas preparem-se para as altas temperaturas que deverão começar a voltar em todo o centro-sul a partir já do final desse mês de março. O sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul deverão esquentar primeiro, com a elevação nas temperaturas iniciando gradualmente no final do mês de março, já contemplando o domingo da Páscoa. O estado do Mato Grosso do Sul e a faixa oeste de São Paulo registrarão as maiores temperaturas devido à maior atuação
e intensidade dos ventos vindos de norte, enquanto que o litoral ainda terá maior influência do ar mais úmido frio vindo do oceano. O início de abril, galera, com temperaturas acima da média no centro-sul. Prepare-se para iniciar abril com calor ainda, tá? A tendência é que as temperaturas no sul do Brasil continuem elevadas até a primeira semana de abril. Dessa forma, toda a região sul deverá manter as temperaturas elevadas durante as 2 semanas consecutivas, mas com maior destaque para a região desde norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. Tá aí, galera, do dia 1º de abril até o dia 8 de abril, a gente vê que em si vamos ter temperaturas um pouco mais elevadas. As temperaturas mais azul, próximo do azul, mais claro, são temperaturas um pouco mais baixas, e as mais cores mais próximas dos tons de marrom, avermelhado, são as temperaturas mais altas, tá? Então a gente vai ver que a maior parte do território brasileiro vai ter temperaturas mais altas no início do próximo mês, já nessa próxima semana. Seguindo a mesma tendência da região sul, as regiões sudeste e centro-oeste também ficarão com as temperaturas elevadas no início de abril, ficando acima da média, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul. A permanência das temperaturas mais elevadas no centro-sul do Brasil até a primeira semana de abril pode estar associada à ausência de passagem de frentes frias intensas nessas próximas semanas. Porém, só teremos maior certeza disso nas próximas atualizações da previsão do tempo. Então, é ficar atento, tá, galera? A tendência, de maneira geral, é a gente ter um frio, não digo frio, mas chuvas mais intensas entre Rio de Janeiro e Espírito Santo hoje, domingo, e amanhã na segunda-feira. Mas a chuva vai perder força porque ela vai se direcionar para o litoral já na terça-feira. A temperatura deve se elevar, apesar de ter ainda mínimas que vão estar abaixo daquelas que a gente viu nas últimas semanas de calor intenso, mas a tendência é o calor voltar com tudo, tá? Já no final do mês de março, já na semana da Páscoa, já no feriado de Páscoa e no início de abril, onda de calor em todo o território brasileiro, tá? Poucas regiões vão respirar situações diferentes disso. E se você quer saber quais regiões vai chover bastante nos próximos dias, não se esquece de deixar o seu like aí, que ajuda bastante, deixar seu comentário e, claro, ficar atento às atualizações do tempo que a gente vai trazer para você. Daqui a pouco a gente traz mais atualizações do tempo para você. Obrigado e até a próxima.